A discussão relativamente a modelos económicos e respectivas organizações sociais revela-se um debate contínuo das sociedades civis. Além de representar uma discussão abstrata, capaz de dividir o imaginário coletivo em determinadas preferências ideológicas e perspectivas organizacionais, a forma como se pensa economicamente interfere diretamente nos cotidianos humanos. Logo, é tremendamente preponderante que a ação democrática tenha como uma das principais exigências uma participação consciente do cidadão nesta reflexão comum sobre a complexidade e os fundamentos da economia. Durante a segunda metade do século XX, o confronto dicotómico do modelo capitalista aliado à democracia liberal com um modelo comunista alicerçado no pensamento teórico de Karl Marx dominou grande parte do diálogo intelectual referente às possíveis metodologias na organização social, funções institucionais, intervencionismo estadual ou ausência dele no empreendedorismo singular. Com a dissolução da União Soviética, interpretou-se a vitória de um modelo face ao outro. Porém, o pensamento económico recusou-se a estagnar numa eventual ociosidade vitoriosa, pois ainda permanece inconclusiva a definição do Estado e respectiva centralização e mesmo a permeabilidade do poder político face aos interesses corporativistas e supranacionais. Atualmente, ouvem-se novos conceitos modelares, ainda relativamente poupados ao escrutínio minucioso por parte dos investigadores económicos, nomeadamente o capitalismo de stakeholders, ESG, Environmental, Social and Governance, e SDG, Sustainable Development Goals. Foi com o intuito de perceber mais sobre esta conceptualização que a Média Áurea conversou com o Ricardo Dias de Sousa, especialista no pensamento económico da escola austríaca e mercados financeiros. Os governos, em geral, falam de socialismo, os governos de esquerda falam de socialismo, os governos de direita não falam de socialismo, mas de alguma maneira falam de social-democracia, ou de qualquer coisa que seja organizar a sociedade desde um ponto de vista de mandatos tendencialmente socialistas. Na definição de Huerta de Soto, o socialismo é a agressão institucional contra a função empresarial dos indivíduos, ou seja, de alguma maneira um Estado que diz o que é que se pode fazer ou não, mais ou menos, dependendo da tendência de mais ou menos totalitária. Os tipos do Fórum Internacional, de Davos, a União Europeia também de alguma maneira, porque gosta de parecer mais sofisticada, e de alguma maneira é, porque vem da tal como chama, cosmopolita, da tal sociedade cosmopolita que existe, em que de alguma maneira, ou seja, Nova Iorque está mais perto de Londres que Londres de Cardiff, mas, ou seja, não podem falar em socialismo. Então inventaram uma coisa que se chama capitalismo como modelo. Ou seja, aceitam toda a análise marxista e dizem, não, o que existe são modelos, porque também lhes interessa dizer que nós temos o nosso. E os modelos são capitalistas, porque o capitalismo no fundo venceu a partir dos anos 90 a todos os regimes socialistas. Então eles dizem que há três tipos de capitalismo. O capitalismo de Estado, que no fundo é o socialismo da União Soviética, de alguma maneira estas esquerdas modernas também rejeitaram, não é, por considerar Anacrónico. E sobretudo que era também, de alguma maneira, um fascismo, ou era aliás, nas revoluções de 68, em Praga, chamavam-lhes a direita, portanto, os que se revoltavam diziam, vamos derrotar a direita, ou seja, era conservador, era uma maneira de organizar a sociedade também através do investimento em grandes projetos de capital, de produção industrial, portanto, de alguma maneira eles chamam isso capitalismo de Estado. Okay. Pronto, temos isso de um lado, que é o Estado que emite os mandatos e que diz o que é que se produz, para quem se produz e como é que se produz. E do outro lado temos o que eles chamam, fazem um bocadinho uma caricatura, mas enfim, do outro lado temos o que eles chamam o capitalismo negacionista, que é o capital está organizado em empresas que têm ações e os acionistas são os donos dessa empresa. E os acionistas só querem maximizar o lucro, ok? Que para mim é uma caricatura. Primeiro, nunca eu aprendi que os acionistas querem, que os gestores, inclusivamente de sociedades sob ações, querem maximizar o lucro. O que eles querem maximizar é o valor. Quer isto dizer, por exemplo, esta polémica que há agora, eu não segui muito, mas parece que o governo quer usar as casas de uns senhores de férias para pôr uns estrangeiros que têm Covid. No fundo, porque é que as pessoas estão contra isso? Não lhes minimiza o lucro, mas não minimiza o lucro, para minimiza o valor. Porque tu tens uns bens de capital que não geram riqueza automaticamente. Primeiro, têm que ser repostos, segundo, desgastam-se no processo, e terceiro, têm o risco de se tornar obsoletos.
Portanto, quando tu tens uma estrutura de capital montada, tu queres maximizar o valor dessa estrutura, que pode passar por não produzir. Curiosamente, se vamos aos países socialistas, Cuba, as imagens de Cuba, as imagens aliás, as imagens da província da Rússia, não Moscou, que era um cartão postal, mas Cuba, sobretudo, é mais imediata, tudo está obsoleto. Porquê? Porque quem maximiza o lucro, de verdade, são os socialistas. E porquê que maximizou o lucro? Porque não existe um mercado de capitais. Passo a explicar. A minha fábrica vale se produzir e vale se eu a vender a uma pessoa para que ela produza outra coisa, porque pode ter outra ideia. Ou produzir a mesma coisa com outros métodos que eu não sei, não conheço ou não posso usar. Portanto, o que eu quero é maximizar o valor do meu capital. Não é maximizar o lucro. Num país socialista onde não existe um mercado de capitais, onde os mandatos são para produzir, o que é que faz o bom gestor socialista? Maximizar a produção e maximizar o lucro social. Até porque quanto mais ele produzir, mais no próximo mandato, na próxima decisão do que é que se produz, ele vai ser premiado e, portanto, provavelmente até vai ter mais meios para continuar a produzir. E, no fundo, depois faltam peças, falta a coordenação entre uma sociedade em que os processos de mercado permitam às pessoas localmente decidir e atuar de maneira empreendedora, e por isso faltam coisas e por isso tudo fica obsoleto. Porque o capital tem mais valor sendo gasto, sendo utilizado. Que no fundo é o que o governo está a dizer desde um critério utilitarista. Existe este capital, na minha opinião está ocioso e eu tenho que o usar para produzir. E as pessoas comem isso, as pessoas acham que isso é verdade. E isso não é verdade, porque estás a destruir valor. E o valor é uma coisa subjetiva, ou seja, cada indivíduo tem a sua apreciação de valor. Depois também se pode transacionar em mercado e torna-se de alguma maneira mais objetiva porque se põe um valor monetário. Mas um bocadinho para terem esta, ou seja, temos esta distorção do que é o capitalismo, mas é o modelo acionista, que eles dizem que só pensa em maximizar o lucro. E o capitalismo de Estado, que é o socialismo antigo. E curiosamente, eles, apesar de dizerem que também é muito mau, na última reunião, em Davos, que não foi em Davos, chamaram o presidente da China, que é o representante máximo do capitalismo de Estado no mundo. Portanto, para alguém que diz que este modelo não é muito bom, a escolha do convidado não foi a melhor. Mas enfim, então eles dizem que tem outra coisa melhor, que é o capitalismo de parte interessada, que é no fundo as empresas que produzem para servir mais gente. Isto é verdade, é absolutamente verdade. Ou seja, uma empresa, primeiro, o dono da empresa não é o capitalista. O dono da empresa são os clientes da empresa. Sempre e quando possam decidir comprar essa empresa ou não. Evidentemente, se pões um monopólio, já há uma margem do monopolista que eles não podem fugir e que têm que pagar. Mas a empresa é dos clientes. E como é que a empresa serve aos clientes? Pois dando-lhes produtos que têm valor. E muitas vezes esses produtos custam. Portanto, maximizar o lucro não tem sentido. Ou seja, o que faz o bom gestor numa empresa, numa economia de mercado e de livre iniciativa, é procurar o que é que o cliente quer, porque muitas vezes o produto é ampliado. E por isso as empresas patrocinam equipas de futebol ou equipas de beisebol, patrocinam coisas de meio ambiente, proteção do meio ambiente, patrocinam ópera, patrocinam cultura, patrocinam muitas coisas, porque percebem que os clientes dessas pessoas valorizam essas coisas. Isso já existia. E de repente, Davos quer nos vender isso como um modelo que eles propõem porque são geniais, não porque exista, mas depois qual é o truque aqui? O truque aqui é todas as instituições, todos os organismos que se vão organizar para certificar isto. Ou seja, o famoso ESG, que eu acho que vocês até fizeram um trabalho, até publicaram já qualquer coisa no vosso site. Sim. Bastante laudatória. O ESG, no fundo, é servir os investidores com algo que eu acho que eles valorizam. Aliás, há muitos anos que existem fundos que, para os muçulmanos, que só investem em empresas que sejam, que cumpram com os preceitos do islamismo. Isso existe há mata de anos. E agora, de alguma maneira, inventámos isto para a nossa sociedade pós-cristã, que é, pois estas empresas têm que ter uma governança transparente, ou seja, que são pessoas honestas e verdadeiramente interessadas em maximizar o valor da empresa para todos os stakeholders, para todas as partes interessadas. Depois têm também preocupações ambientais e, portanto, vamos lhes dar pontos. E depois têm também preocupações sociais.
E vamos lhes dar muitos pontos, mas atenção, vamos lhes dar uma certificação. Nós é que dizemos, portanto, é como a comida kosher. Vai o rabino dizer o que é kosher e o que não é kosher. Ou seja, há um lado positivo no meio disto tudo, que é num sistema de mercado, de processos em que as pessoas procuram coisas, depois estás a dar valor ao dizer de alguma maneira que isto é uma empresa em que tu podes investir porque tu estás preocupado com essas coisas. Depois o problema é quando isto começa a ser obrigatório, que é o passo seguinte, quando começam a obrigar ou a dar os tais benefícios fiscais. Porquê? Porque aí está, ou seja, de alguma maneira estamos a obrigar as pessoas a atuar de determinada maneira, não porque vai a favor dos seus interesses, mas porque o custo de não atuar assim aumenta. E depois temos um último passo que já é pessoal, que é assim, que numa economia tão complexa, ou seja, se estamos a falar de uma civilização, já ainda uma global, é muito difícil dizer que uma empresa, porque planta umas árvores, em realidade está a contribuir para o meio ambiente. E que uma empresa que abate árvores não está. Porque a coisa é muito mais complexa que isso. Todas estas empresas interagem com outras empresas para a produção de produtos finais. Depois temos o caso famoso dos carros elétricos, depois tem as baterias de lítio. Pois. Que é o caso mais famoso. Que eu também digo, e também temos o caso famoso da que a energia, a eólica e a solar, que é mais cara, é subsidiada. Então significa isto, para manter o nosso nível de riqueza, temos que queimar mais fósseis, combustível fóssil, em inglês, exato, parece o Jorge Jesus, mais combustível fóssil, temos que queimar mais para manter o mesmo nível de produção, porque estamos a usar esse combustível para produzir coisas com valor, para poder enterrar de alguma maneira ali, na esperança de que no futuro essas empresas sejam mais eficientes, sendo que ao dar-lhes dinheiro, ao subsidiá-las, ao garantir-lhes uma rentabilidade dos capitais, estás a tirar-lhes o incentivo que as faria ser mais eficientes. Claro. Os SDG, Sustainable Development Goals, ou ODS, para Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e a Agenda 2030 eram pouco conhecidos no setor privado. Os princípios do capitalismo de partes interessadas, defendidos pelo Fórum Económico Mundial desde a sua primeira edição e recentemente reafirmados no Manifesto de Davos em 2020, intensificados na edição do Fórum, assumiram uma preponderância temática, divulgando-se posteriormente um consenso emergente entre as empresas de que o valor a longo prazo seria criado de forma mais eficaz, atendendo aos interesses de todas as partes interessadas. This is not a drill. We've all heard the warnings, but for too long now, the critical issues have fallen by the wayside. You all come to us young people for hope. How dare you? It's clear that we have had a tremendous amount of benefit, but we've left a lot of people behind. The world has been coming to terms with the risks of unfettered capitalism, the realities of climate change, and vast societal shifts that have left so many behind. We have homelessness at staggering rates, one of the highest rates of youth suicide in the OECD. And in that struggle, wasted time has allowed trust to erode. The greatest danger is the destruction of trust in presidents, in prime ministers, in political parties, in democracy itself. We need to seize the opportunity to address the systemic flaws and make the future work for us all. In the 50 years since Klaus Schwab convened the first meeting, the world has changed dramatically. If capitalism is going to sustain itself, it's going to provide secure jobs. It has to distribute wealth evenly, and it has to make a contribution to the common good. That's why this year's forum sees the launch of a new Davos Manifesto, and it's a powerful opportunity to change business as usual. We need a system that is based around core capabilities for absolutely everybody in this century to flourish and take part. While the Western liberal economic order has reaped huge benefits, it's been too narrowly focused on the interests of shareholders. That's why the Forum is pushing for stakeholder capitalism, a model where corporations are oriented to benefit not just shareholders, but all stakeholders: customers, suppliers, employees, local communities. And this isn't just some fantasy idea that only benefits consumers. It's got major buy-in from serious economists, the big four accounting firms, and the banking sector. Innovation historically has been the result of a collective effort. This idea that you're maximizing shareholder value and not stakeholder value didn't actually help us get, the nanotech, the biotech, the internet revolution. Health, well-being, education, gender equality, reduced inequality. We need to improve and build a better world for the future. Many of the people
who are changing the world are young people. The disruptors are going to be the people that change the world. With half of the population below 27 years old, we have to listen to the young people, and that's what we will do. Because we're all in this together, so help us build a fairer world. As kids, what can we do right now? Each and every one of us can make a difference. And each and every one of us on this planet, we do make an impact every single day. Click the link, use the hashtag, record a video and have your say. Make your voice heard at the World Economic Forum. Mas pois isto é quase um pensamento de imiscuir as esferas, quase no sentido da certificação, porque imagina, naturalmente com o caso da agenda climática e da agenda do ambiente é aquela mais premente porque é aquela que se ouve mais falar, mas imagina que começam-se a certificar empresas pela o seu posicionamento em justiça social. Essa é a ideia. Exatamente, tipo, Agora, aí entra a perigosidade, depois define justiça social. Quando ainda por cima tens grupos organizados. Exatamente. Ou seja, no fundo, aliás, vou dar outro caso que até parece que não é político. O crash de 2007, que foi imobiliário. Exato. Ou seja, nos Estados Unidos, o sistema bancário era altamente ineficiente. Porquê? Porque como estava organizado a nível estadual, não existia um nível nacional. Para tu abrires bancos noutro estado era muito complicado. Para abrir um banco nacional era praticamente impensável. Okay? Então, a partir dos anos 90, a famosa desregulação, como se chama, dizer, a culpa é da desregulação. Sim, a culpa é da desregulação porque foi muito regulada. Então o que é que faziam? Para poderes comprar um banco, tinhas que apresentar projetos que dessem casas a pobres, a minorias, que financiassem os grupos os grupos de interesse, os stakeholders das comunidades, os ativistas, basicamente, que depois votavam, davam um voto a autorizar as fusões. Portanto, a única maneira que os bancos americanos tiveram de se reorganizar para ser bancos nacionais, para ser mais eficientes, para reduzir os custos, ou seja, no fundo, por oferecer um serviço, num primeiro momento, obviamente, que aumenta os lucros, maximiza os lucros, essa coisa toda que os comunistas, os socialistas odeiam, mas que, no fundo, isso num processo de mercado acaba por reverter para o cliente, porque começam a ser pressionados nas margens pela concorrência. De qualquer maneira, para fazer isso, tiveram que criar, basicamente, programas de apoio, de empréstimo para dar hipotecas a pessoas que não tinham condições para pagar uma hipoteca. Isso, combinado com o Banco Central a injetar a liquidez no sistema, criou uma borbulha. E depois vieram falar os ninjas e os que não têm dinheiro, como é que é possível que esta gente tenha tudo de empréstimos? Foi o preço que se pagou para consolidar o sistema bancário americano. Portanto, quando a gente está a falar destes grupos, parece que muitos até têm boas intenções e parece que não têm consequências. Eu digo, a economia é demasiado complexa para nós sabermos quais vão ser as consequências. E neste caso, a consequência foi a maior borbulha desde os anos 20, com a agravante que nos anos 20 nós não sabíamos, ou muita gente não sabia, os economistas austríacos, Mises e Hayek, de alguma maneira, já intuíam que podia acontecer isso, estavam a fazer uma coisa que era nova e o resultado foi este. Desta vez sabia-se que o resultado ia ser este. E então agora partimos já falando nos mercados financeiros, partimos já para a experiência total, que é a liquidez nos mercados posta por bancos centrais, não apenas no curto prazo, mas em todo o espectro. Ou seja, comprar dívida há 30 anos, comprar dívida há 40 anos, que de alguma maneira limita as opções do Banco Central quando quiser sair. Porque o Banco Central, quando injetava liquidez no mercado, ao injetar a curto prazo, quando queria deixar de injetar, basicamente, os produtos financeiros que tinha eram a curto prazo, venciam. Portanto, as empresas que queriam financiamento, a partir daí tinham que ir ao mercado, tinham que, de alguma maneira, estar saneadas. Quando o Banco Central já está a comprar dívida do Estado há 30 anos, se num momento em que quiser parar, tem o balanço cheio de dívida que vai vencer a 20, 30 anos. E, portanto, vai ter o problema durante 20, 30 anos de não poder sequer intervir nos mercados. A abordagem do capitalismo consciente está diretamente relacionada ao capitalismo de stakeholders e está alicerçada em 4 pilares constituintes em todas as organizações, nomeadamente propósito, integração de stakeholders, liderança consciente e cultura consciente. Todavia, verifica-se nesta abordagem teórica uma perigosidade camuflada, nomeadamente a compreensão axiomática desta alegada postura consciente. Ou seja, quem define moralmente e como se definem estes princípios conscientes e inconscientes?
Um dilemático nó górdio filosófico que aparentemente foi desfeito pelos senhores de Davos. Lembrando a questão no sentido de qual é, nesta relação, onde é que fica o indivíduo, em sentido de, por exemplo, há uma possibilidade, colocando a questão desta maneira, há uma possibilidade de o indivíduo não ter nada e ser feliz, por exemplo, como estava o Fórum Económico, se for a eleição sua, não é? Tipo, ou seja, uma coisa é ser a eleição tua, outra coisa é dizerem que tu vais ser feliz assim. Ou seja, a mim parece-me, esse vídeo parece-me um desastre. Ou seja, vais ser feliz porque não tens nada, vais ser feliz porque não comes carne, vais ser feliz porque... Sim, o problema está aí. Quase uma programação neurolinguística. Exatamente, vais ser feliz porque... Vamos consumir e que é que... E depois o melhor é, e vamos a Marte. Eu disse, mas vou ser feliz aqui, para que é que eu quero ir a Marte? Quem é que quer ir a Marte se aqui vamos ser felizes? Ou seja, no fundo aquilo é uma coisa ingênua, ou para ingênuos, não sei, conheço o que fez, mas se calhar não é ingênuo e é para ingênuos, e parece que vamos ser felizes. Agora, podes ser feliz sem nada? Podes. Algumas das pessoas mais felizes do mundo, pelo menos em aparência, foram felizes sem nada, são Francisco de Assis. Sim, naturalmente que fala, mas é a escolha dele, evidentemente. É a escolha dele, ele estava cheio de dinheiro, o pai tinha muito dinheiro, e eu tipo disse, eu não quero isto, eu quero ser pobre. Perfeito, não tenho nada contra, e pode ser feliz, agora não me obriga a mim a ser feliz, assim. Claro, mas eu digo no sentido quase corporativista de, por exemplo, não teres um regime de subscrição em praticamente todo o teu perímetro de atividade no teu cotidiano. Gente, queres ouvir música, tens o Spotify, queres ver filmes, tens o Netflix, queres ter não sei que outro tipo de subscrição, mas da Amazon Plus, esse tipo de coisas todas, aí, tipo para casa entramos num campo onde eu não sou especialista, mas obviamente que estamos a falar de propriedade intelectual, porque no fundo estes senhores são donos de uma propriedade intelectual e vendem. Eu não gosto do conceito de propriedade intelectual porque não me parece que as ideias possam ter o mesmo regime de propriedade, e não têm, que as coisas. Claro. E não têm, porque se eu tenho uma ideia, agora aqui estamos a falar, vocês não me vão pagar por isso, sim, mas toda a gente que achar que eu tenho uma boa ideia pode investigar, pode usá-la, pode escrever um livro e depois dizer, não, essa ideia disse eu num programa. A dizer, as ideias, quando as soltas para o mundo. Mas o chamar de propriedade de alguma maneira, ou seja, que aqui acho muita graça, porque os socialistas são contra toda a propriedade, menos a intelectual, porque muitos deles vivem de criar propriedade intelectual. Não julgo que seja propriedade. No entanto, existem figuras como são as patentes, como são os segredos de negócios, como são o copyright, ou seja, com essas coisas, as marcas têm valor, têm regimes legais que podem ser protegidos de alguma maneira, mas eu acho que falar de propriedade intelectual levou a criar uma sociedade, ou criar uma economia que não é saudável. E nem o problema nem é bem a Netflix. Ou seja, porque não é bem a Netflix. O problema para mim, por exemplo, é a própria internet. Tivemos agora a grande questão do Facebook, da censura no Facebook. Ou seja, por exemplo, ou seja, a internet quando começou, bem, já sei que foram os militares que a inventaram para poder comunicar no caso de um desastre nuclear, mas é verdade também que quando eu nasci a internet já existia e é como se não existisse. A partir do momento em que eles soltaram aquilo para os privados foi quando de repente transformámos o mundo. Ou seja, era essencialmente um projeto colaborativo, ou seja, tu comunicas com outras pessoas, trocas ideias, criam-se programas como o paradigmático é a Wikipédia, que funciona perfeitamente, que não custa nada, que é, por um lado são voluntários, por outro lado são doações. E, no fundo, e sistemas operativos como o Linux, coisas assim que se criaram, para todos, melhoraram a vida de todos. As pessoas que os fizeram não estão a morrer de fome, que é outra desculpa, não é que os criadores morrem de fome. Os criadores estão todos gordinhos, e não estão mais porque não querem, fazem dieta. Mas, no fundo, começou-se a criar uma coisa que no fundo é uma ordem espontânea e que, de repente, com a ideia dos programas proprietários, dos sistemas proprietários, se criaram propriedades sobre ideias que
cativaram valor para umas empresas que ainda por cima cativaram de tal maneira, ou seja, que no fundo é que a legislação não estava preparada, tentou-se aplicar a legislação de fora dentro e criaram fortunas e impérios de fortunas porque se apropriaram de coisas que eu acho que não se deviam ter apropriado. Então, voltando ao Facebook, para mim, o que deveria existir é uma comunidade de pessoas que comunicam e o Facebook é um dos meios para as pessoas comunicarem. Nesse sentido, o Facebook poderia ganhar dinheiro, não ganharia tanto, porque era eleito como um canal para nós chegarmos à comunicação com outras pessoas. Mas não é dono da comunicação, não é dono do canal. E tem controle editorial, não é? Que é logo Exato. tipo um contrassenso. Mas eu percebo que tenha, porque a partir do momento que tu és dono e ganhas uma fortuna por ser dono... Mas assumes a natureza editorial, não é? Eu até acredito que eles não querem controlar muito. Eu até acredito que eles não quisessem, mas têm a pressão do Estado, quer dizer, o que se passa aí eu quero controlar, e de repente tenho um veículo para poder controlar isso indiretamente, mas tenho um veículo, porque tu és o proprietário. Se não houvesse proprietário, não podia, ou seja, no fundo eles podiam dizer, esta pessoa entra no que a gente chama a comunidade, por aqui, mas pode entrar por outro lado. Esse seria, não quero, porque eu não sou um especialista nisto, mas tenho a ideia de como cresceu a internet ao princípio, que a ideia, no fundo, era, se eu posso comunicar havendo um ataque nuclear, a ideia é poder comunicar ideias, mas não ser dono do espaço onde essas ideias se comunicam. Revela-se urgente fazer regressar uma discussão aprofundada e interdisciplinar referente aos modelos organizacionais da sociedade, bem como o utilitarismo económico e a sua intermediação deontológica nas relações humanas. A essência democrática vindica uma posição ativa e não uma passividade participativa. Mesmo que eles nos digam que iremos ser felizes sem ter nada. Além deste fenómeno específico, aproveitámos para conversar com o Ricardo sobre a Agenda 2030, blockchain, ESG, hiperinflação e muitos outros assuntos que seguramente são do teu interesse. Se quiseres assistir integralmente a este conteúdo, vai ao nosso Patreon e faz parte deste projeto. A primeira tier é gratuita e já te permite assistir a este conteúdo exclusivo.